Boa noite a todos. Estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 27 de maio de 2021, quinta-feira, para mais uma palestra pública. Então, eu vou pedir para a nossa irmã Eliane fazer a leitura de preparo. Boa noite. Vamos fazer Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E é o estudo 101, que nos diz assim: quem guarda rancor coleciona lixo moral. Consequentemente, termina enfermando. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária. Vivendo com alegria, se outros planejam perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Se aquele que se tornou teu adversário trabalha para tua desdita, continua em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Sê inteligente e não te desgaste à toa. Pai, amor de bondade, derrama sobre nós a bênção da tua luz, para que diariamente possamos renovar nosso compromisso com a vida. Concede-nos a capacidade de superar todos os desafios, aprendendo a colocar em tuas mãos as aflições, problemas, angústias e tribulações, que estão fora do nosso alcance de solução. Dá-nos força e coragem, Pai, de enfrentarmos todos esses obstáculos com fé e confiança no teu poder supremo, para que a tua ajuda e inspiração sejamos capazes de vencê-los, sempre com a luz da esperança no coração. Que assim seja, Pai. Eu tirei essa prece de uma mensagem que eu recebi de muito desses grupos que tem, de irmã minha, e eu fiquei muito feliz, achei muito bonito. Agradeço a nossa irmã Eliane e vamos pedir à nossa irmã Denise, agradecendo a Denise pela a oportunidade. E a Denise vai hoje falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10, que tem por tema o ódio. Então, que nós possamos refletir, prestar bastante atenção nas palavras que a Denise vai trazer para todos nós. A Denise é a vice-presidente, né, da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então, Denise, você está com a palavra. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo essa parte é uma das partes assim, mais difíceis da gente pensar, né? Porque é o que a gente está vendo tanto, a gente não quer nem pensar nesse assunto, no ódio, né? Temos visto de forma assim, um ódio avassalador entre as pessoas, num momento em que nós precisaríamos estarmos unidos, estarmos com os pensamentos harmoniosos, estarmos em paz, né? E não é condenando ou criticando, mas é para a gente dar uma parada realmente para pensar em certas questões. De onde provém o ódio? Quem é a principal vítima do ódio? Né? Por que devemos amar com mais intensidade aqueles que nos inspiram indiferença, ódio ou desprezo? Quem na Terra nos deu o maior exemplo de amor? Essa é fácil, né? De responder. As outras já são mais complicadas. Por que é necessário amar
os que nos ultrajam e perseguem, mesmo que isso seja penoso. O que ocorre aos que violam a lei do amor, a lei de amor? O que ocorrerá se não conseguirmos vencer o ódio dentro de nós? Por que é tão difícil a gente falar sobre esse assunto e responder essas questões? Porque ele ainda existe dentro de nós. E nós ainda não temos a força e a coragem suficiente para conseguir retirá-lo de nós. Tá? O referido capítulo 12, que é amai os vossos inimigos, nesse item 10, o ódio, foi a mensagem que recebemos de Fenelon. Procurei pesquisar, tá? Como se falava em francês. É Fenelon. Então, eu vou partilhar o ecrã com vocês. Nós vamos fazer apenas uma pequena viagem à vida de Fenelon. Vamos ver se eu consegui aprender. Justo. Tá ok. Capítulo 12, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. O ódio. No dicionário Oxford Language, ódio é a palavra, né, um substantivo masculino, que quer dizer aversão intensa, motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. François de Fenelon. François de Saguenay de la Motte, Duque de Fenelon, nasceu no castelo da família em Périgord em 6 de agosto de 1651. Desencarnaria em Cambrai a 7 de janeiro de 1715, aos 63 anos de idade. Quase com a minha idade, né? Que eu faço 63 esse ano, em outubro. Até os 12 anos, o menino foi educado em casa. Seu preceptor, as fontes consultadas, não lhe mencionou o nome, quem era o preceptor dele, tá? Tinha o gosto pelo latim e o grego, e tratou logo de ensinar essas línguas para que ele pudesse se familiarizar com as obras-primas da literatura clássica. Daí a importância do professor estudar, né? Assim, de certa forma, ele consegue incentivar a leitura aos seus alunos. Ao completar os 12 anos de idade, Fenelon passou a frequentar a Universidade de Cahors, onde concluiria os estudos de filosofia, a que daria continuidade no Colégio de Plessis, em Paris. Foi nesse famoso estabelecimento, o Colégio de Plessis, de ensino, que se dedicou à teologia e ficou conhecendo o abade de Noailles, também de família nobre, e que acabaria alcançando os mais elevados postos na hierarquia eclesiástica francesa. Aos 15 anos de idade, Fenelon foi incumbido de pregar
seu primeiro sermão, com grande sucesso, aliás. Já dá para perceber, logo nesta introdução, que os altos escalões da igreja e da política eram constituídos por gente de elevada linhagem. Será esse o ambiente em que se movimentará Fénelon pelo resto de sua existência. Do Colégio de Plessis, Fénelon passou ao seminário de Saint-Sulpice, então sob a direção de Tronçon, que na época era na direção dele. Então, em 1675, o jovem seminarista, que tinha 24 anos de idade, foi ordenado no seminário de Saint-Sulpice. Durante os próximos 3 anos, desempenharia suas funções eclesiásticas juntamente com os demais sacerdotes daquela paróquia. Cabia-lhe explicar os textos evangélicos ao público, aos domingos e dias santos. Ele participava ativamente das tarefas de ensinar o catecismo. Então, a Igreja de Saint-Sulpice ainda conserva as suas litanias de l'Enfance Jésus, escritas especialmente para os frequentadores de sua paróquia. O jovem sacerdote pretendia, por essa época, partir para o Oriente em missão apostólica, com o propósito de converter ao cristianismo tantos pagãos quantos lhe fosse possível alcançar, com o brilho de sua palavra e amplitude de sua cultura teológica. Só que esse não seria o seu destino, tá? De vez que o Nouvelles Catholiques tratava-se de uma instituição incumbida de acolher jovens e senhoras recém-convertidas do protestantismo ao catolicismo, a fim de consolidar nelas a boa e ortodoxa doutrina da Igreja. O objetivo paralelo era o de instruir aquelas que se mostrassem dispostas a abandonar a heresia, entre aspas. Ele era grande a preocupação das lideranças católicas, né? Naquela época, os prelados e leigos, né? Na salvação das almas que tiveram a infelicidade de se deixar atrair pelas perigosas ideias de Lutero. Então, em 1681, o bispo de Sarlat, nobre, que era nobre também, era tio de Fénelon, renunciou em favor do sobrinho o decanato de Carenas, que era um cargo de que rendia muito dinheiro, né? De 3 a 4 mil libras francesas por ano. Mas Fénelon deixou, né, algum tempo as novas católicas, a fim de tomar posse do novo cargo, mas dentro dele, né, ele acabou retornando a Paris, né, e reassumiu a direção da instituição. E ficou nesse posto por 10 anos. Então, nesse período, ele escreveu L'Éducation des Filles, que foi a primeira obra significativa na sua carreira de escritor e educador. O livro, solicitado pela duquesa de Belvier, para orientá-la na educação de suas filhas. Então, teve um grande sucesso esse livro, sabe? E tornou-se um livro de referência para as famílias da época, tá? E era texto de consulta para os estudiosos da pedagogia. Graças à sua simplicidade, doçura e caridade, Fénelon obteve considerável sucesso na tarefa, conseguindo converter rapidamente grande número de pessoas. Ele não se iludiu com as suas numerosas conquistas, reconhecendo que nem todas eram sinceras. Uma avaliação realista, essa, né? Ele era novo, né, para poder perceber isso tudo. Com os protestantes em minoria e postos fora da lei, o catolicismo tornara-se mais confortável, ou, no mínimo, mais seguro. Mesmo assim, acrescenta o resultado de sua missão foi considerado muito satisfatório. Então, nós notamos, aí tem uma pintura
da época, porque ele era nobre, né? De família nobre, ele é duque. E tinha várias coisas, né? Várias facilidades que o título e o dinheiro. Mas ele não escapou, no entanto, de algumas críticas. É que as alas mais radicais da igreja atacaram seus métodos de conversão e o consideraram demasiado condescendente com os heréticos. Só que ele preferiu não se justificar. Então, a gente, para ver a vida dele, como ele era uma pessoa reta e íntegra, né? Um homem bom, desde cedo, muito inteligente. Neste ínterim, vagou-se o bispado de Poitiers, e o nome dele foi indicado e o rei concordou. Mas a nomeação não chegou a se concretizar por causa das intrigas de um nobre senhor de Harlay, que era arcebispo de Paris, e tinha suas divergências com Bossuet, e não via amizade com bons olhos entre Fénelon e o Bossuet, que era rival dele. Então, tudo naquele melhor estilo, né? Da pior política de bastidores, como se diz. Por essa mesma época, Fénelon sofreu outro revés. Alguém, não se sabe se seria ainda esse antigo arcebispo de Paris, convenceu o rei a negar-lhe a nomeação de coadjutor do arcebispo de La Rochelle, que o desejava como colaborador. Pouco depois, em 1689, os bons ventos do sucesso voltaram a soprar a favor dele, né? O duque de Belvilliers, designado governador do jovem duque de Borgonha, neto do rei e herdeiro presuntivo da coroa, escolheu Fénelon para o honroso cargo de preceptor do príncipe. Aí sim, como estamos lembrados, ele escrevera, a pedido da duquesa, um livro destinado a orientá-la na educação das filhas do casal. Então, ele foi preceptor do príncipe. Fénelon dedicou-se logo a trabalhar no sentido de corrigir o comportamento do príncipe por meio de fábulas que ele próprio ia escrevendo. Escrevia, em seguida, o curioso Dialogue de Morte, Diálogo com os Mortos, dos Mortos, que era um engenhoso e criativo texto, no qual punha a dialogar personalidades históricas do passado, empenhadas em reavaliar os seus próprios e os alheios atos e postura. Então, vê-se que ele era muito inteligente. Os últimos anos de Fénelon foram entristecidos pelo desencarne de seus melhores amigos. Então, no final de 1710, ele perdeu o Abbé de Langeron, seu companheiro de toda a vida. Em fevereiro de 1712, desencarna seu aluno, o Duque de Borgonha, e alguns meses mais tarde, o Duque de Chevreuse, que foi levado, né? E o Duque de Beauvilliers seguiu em agosto de 1714. Então, foi um atrás do outro. Aí, ele mesmo só sobreviveu mais alguns meses, né? E com ele desapareceu um dos membros mais ilustres do episcopado francês e certamente um dos homens mais atrativos de sua época. Deve seu sucesso unicamente aos seus grandes talentos e virtudes admiráveis. Ele tinha ótimas virtudes. E ele figura na codificação em vários momentos. Então, podendo ser citado o Livro dos Espíritos, onde ele assina prolegômenos, junto a uma pleiade de luminares espirituais, né? E, igualmente, a resposta à questão de 917, que é de sua especial responsabilidade. Em Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta-se em vários momentos discursando acerca da terceira revelação e da revolução moral do homem, capítulo 1, item 10. O homem de bens, os tormentos voluntários, a lei de amor, o ódio, que a gente vai estudar hoje, e o emprego da riqueza. No livro dos médiuns, ele figura no capítulo das dissertações espíritas. Tá?
desenvolvendo aspectos acerca de reuniões espíritas e da multiplicidade dos grupos espíritas. Então, é importante assinalar que esses destaques são aqueles que ele assina o seu nome, devendo se considerar que deve, como os demais responsáveis espirituais, pela codificação. Então, ter estado presente em muitos outros momentos, dando seu especial contributo, eis que foi convidado pelo Espírito da Verdade a compor sua equipe em tão grandioso empreendimento. A fonte dessa reportagem é da revista Delfos, número 9, da editora Boa Nova. Depois eu coloco para vocês no grupo, para quem quiser ler. Então, de Fenelon, Fenelon, nós vamos, conhecemos um pouquinho dele, tá? Para saber que espírito é esse, né? Porque ele tinha muitos grandes, enormes. Era um homem realmente um espírito elevado, já no seu tempo em que esteve aqui entre nós. E é dele aquele que assina essa comunicação em Bordeaux, 1861. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram diferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não coraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então, pela leitura dessa parte do Evangelho, do capítulo 10, do capítulo 12, o item 10, nós temos a certeza da grande persona, né? Grande espírito que é Fenelon, que nos vem trazer isso, essa mensagem para nos auxiliar a caminhar. Então, agora nós vamos às respostas às questões trazidas no início. Não? Eu fiz várias questões, vamos agora respondê-las. Adoro perguntar. De onde provém o ódio? Da condição inferior em que ainda se encontra o homem, cujo orgulho fala muito alto, impedindo de ver, naquele que lhe inspira ódio, alguém de que necessita do seu perdão, da sua compreensão, de sua cooperação. Então, o ódio
Conforme diz Emmanuel no Consolador, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Só a evangelização do homem espiritual, só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, diz Emmanuel. Então, o ódio é o germe do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Quem é a principal vítima do ódio? É aquele que alimenta este sentimento. Visto que o caminho para se conquistar a felicidade passa obrigatoriamente pelo próximo, a quem devemos amar, como nos diz Jesus, incondicionalmente, e não odiar. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Por que devemos amar com mais intensidade aqueles que nos inspiram indiferença, ódio ou desprezo? Por quê? Como diz Jesus, quem mais precisa de médico é quem está doente, né? Então, esses são aqueles que mais necessitam da nossa compreensão, do nosso amor. Além da gente ter oportunidade em amar, amando esses, de demonstrar a nossa paciência, a nossa resignação à vontade do Senhor, à vontade do Pai. Porque esses que se aproximam de nós e que nós não nos afinizamos, vamos dizer assim, são exatamente instrumentos da nossa melhoria. O irmão que nos inspira o sentimento de ódio constitui um meio e a oportunidade que Deus dá para nos regenerar do mal que tenhamos feito. Porque não é a lei de causa e efeito. Se estamos passando pelo efeito agora, como diz Rosângela, que agora, nessa encarnação, não é encarnação de semear, é encarnação de colheita. Né? Então, nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos no passado. E esse é um instrumento de Deus para a nossa melhoria. A gente nós vamos nos regenerar do mal que tenhamos feito, quer lembremos ou não. Quem na Terra nos deu o maior exemplo de amor? Essa é fácil, né? Jesus é o exemplo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mais uma. Vamos responder? Por que é necessário amar os que nos ultrajam e perseguem, mesmo que isso nos seja penoso? Porque assim fazendo, o que é que nós demonstramos? Demonstramos a nossa superioridade moral, que nós já melhoramos bastante, né? Em relação àqueles que nos odeiam também. Se a gente os ama e eles nos odeiam, nós estamos em patamares diferentes, né? E o que acontece? Eles vendo o que a gente faz, se a gente os ama, a gente está compelindo eles a fazer a mesma coisa. Não é mesmo? Nós estamos dando um bom exemplo. É assim que seguimos a lição do mestre, que nos recomenda retribuir o mal com o bem.
Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. O bem é o único dissolvente do mal. Mais uma resposta a algumas questões. O que ocorre aos que violam a lei de amor? Fenelon foi claro, né? O que ocorre? Vão sofrer a corrigenda necessária. Em Fenelon, como ele é da Igreja Católica, né, tinha a função, a visão dele, e a visão da época também de Kardec e da Igreja ainda era do castigo, Deus punitivo, né? Ainda, pela Igreja Católica. Então, quando ele fala aqui, no capítulo 12, no item 10, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não é punir por punir, né? E sim aquele reajuste que precisamos ter, né? Aquela corrigenda. É algo que a gente tem de corrigir. Não é a punição, é uma consequência dos atos equivocados, né? Sofrerão a corrigenda necessária através de duras provas restauradoras, porquanto Deus pune nesta ou em outra vida todos os que violam a lei de amor, uma vez que esta deve presidir todo o nosso relacionamento com o próximo. Nós temos a lei de amor. Então, se nós odiarmos, nós não estaremos executando essa lei, não estaremos obedecendo à lei. E todo aquele que não obedece à lei sofre uma punição nesse sentido. E é da lei. Se você vai contra a lei, a reação. Ação e reação. Se você não obedece à lei, é natural, né, que a lei puna. Então, se violamos a lei de amor, todos aqueles que violam a lei de amor, nesta ou em outra vida, se já não estamos pagando a da próxima, só não adquirir mais, né? É só não adquirir mais dívida. É só cumprir a lei direitinho. Nós estaremos na próxima melhores, né? Não precisaremos sofrer tanto. Não precisaremos sermos corrigidos. A harmonia que preside as leis de Deus impõe que a violação de uma delas determine a observância e o cumprimento de outra, que leve à reparação da falta cometida. É assim que Deus nos impulsiona ao progresso. E a última questão que eu fiz. O que ocorrerá se não vencermos o ódio dentro de nós? Nós não poderemos desfrutar da verdadeira felicidade, né? Que só é permitida aos que se ajustam à lei de amor. Jesus nos disse que devemos obedecer à lei de amor. Nós devemos cumprir a lei de amor, assim como ele cumpriu, assim como ele trouxe para nós o amor puro, que era ele mesmo era o próprio amor, né? E ainda está no meio de nós. Então, o amor aproxima de Deus a criatura, e o ódio
como diz o nosso querido Fenelon, a distancia dele, a distancia de Deus. E como eu não poderia abandonar o querido Emmanuel, tem sempre de falar em Emmanuel, nós temos no Vinha de Luz, na mensagem 62, de título Resistência ao Mal, Emmanuel nos auxilia sempre, né? Um espírito que está sempre ali. De maravilha, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, para nós, né? Psicografar tanto o pensamento de Emmanuel, né? Tantos livros para nos auxiliar na caminhada. E nesse Resistência ao Mal, ele cita Jesus no capítulo 5, versículo 39, dizendo Jesus assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Então, vamos ver isso. Os expoentes da má-fé, diz Emmanuel, costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferroa, ele diz, não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo, não há um convite à fraqueza, mas um apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem, as pessoas que são ignorantes do Evangelho ainda não reconhecem. Lembro bem daquele caso que a Carmen nos contou, Carmen Matos, que num conflito lá na balbúrdia, que eles chegaram no local e não havia quarto para eles, né, eles haviam reservado, todo mundo ficou em desespero, revoltado, e um único amigo conservou a calma, e com a calma, com a serenidade dele, com a paz dele, ele conseguiu resolver o problema, a questão, né? Enquanto todos estavam arrazoados, né?
todos estavam em desespero, com raiva, pelo trabalho mal feito pelo hotel, que não reservou de acordo com o que eles pediram. E é exatamente isso, no meio de um conflito, no meio de uma confusão, aquele que é o mais sereno, aquele que tem a paz em si, nos seus atos, né, diários, consegue controlar aquele que está no desespero, no ódio, na raiva, na ira. Porque sabemos que o mais prejudicado primeiro é ele mesmo. E se não entrarmos na sintonia dele, nós nos conservaremos acima disso. E o mal não nos atingirá. Porque se alguém fala de forma agressiva conosco, e se retribuirmos na mesma moeda, nós estaremos entrando na mesma sintonia que ele. Sabemos que não é fácil. Sabemos que é muito complicado. Sabemos que tem hora que a gente baixa mesmo a vibração, porque a gente não se liga a Jesus, não se liga a Deus pelo pensamento. Eu sei por experiência própria como é tratar, como é conviver com a pessoa o tempo todo enraivecida, o tempo todo irada, o tempo todo reclamando de tudo, de todos. E muitas vezes, se a gente não se conecta a Deus, a gente acaba sendo arrastado para baixo da nossa vibração. E todo o nosso organismo responde pela baixa da vibração, pela influência negativa que nós mesmos produzimos em nosso organismo, ocasionando doenças psicológicas, doenças físicas. Então, o ódio não deve mais fazer parte da gente. Nós que já temos o estudo, nós que já temos algum conhecimento, nós espíritas não podemos entrar nessa vibração de ódio que está tendo agora, mundialmente. E perdoarmos, ligarmos sempre nosso pensamento ao Pai. E perdoarmos a ignorância daquele, mesmo sendo responsabilidade dele. Perdoarmos a ignorância. E não entrarmos na sintonia do mal para tentarmos resolver à força, que o momento não é de força, o momento não é de ódio. O momento é de estarmos com o Evangelho dentro de nós, em todos os nossos atos. E mantermos, para auxiliar os nossos amigos espirituais, a Fenelon, a Jesus, a Francisco, a paz. Se cada um tentar dominar dentro de si esse ódio que ainda habita em si, e qual é o remédio que Jesus nos dá, nos prescreve? O amor. De voltarmos nossas energias todas para ações no bem, utilizando o amor como um remédio. Será um remédio para nós, será um remédio para toda a Terra, né? E para terminar, nós leremos mais um pouquinho de Emmanuel, do livro Pão Nosso, mensagem 137, inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte.
Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na Terra ou em outros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Onde há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar. Também não podemos abaixar a cabeça e fingir que a gente não está vendo o que está errado. O mal que o outro faz contra todos. Ai daquele o responsável pelo escândalo. Mas eu não posso ser conivente. Se ele diz aqui, ó, tratando-se do bem comum, eu, como cristão, não posso abster, mas com paz no coração, com amor no coração, orando por aquele que odeia, amando aquele que odeia. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, assim, deliberadamente. Nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Eu agradeço a oportunidade de mais esse estudo e reflexão, pedindo a Jesus, nosso querido mestre, que esteja conosco, sempre ao nosso lado, porque ainda é complicado para nós, mas sabemos, temos fé em Deus, confiança no Pai, de que conseguiremos. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estudo e de reflexão. Obrigado a vocês pela paciência. Nós agradecemos a nossa irmã Denise pelo seu estudo. Realmente esse tema, o ódio, é um tema assim, que nos toca profundamente, não é? E nós temos que fazer todo o esforço possível
para não nos deixarmos envolver por esse sentimento tão triste e que prejudica muito mais quem o sente do que aquele que é objeto do nosso sentimento. Porque a gente pensa que está prejudicando o outro. Não, nós somos os maiores prejudicados. Carregar dentro do coração um sentimento terrível como esse é um veneno que vai nos destruir com certeza. Então, vamos sempre todos rezar, orar, pedir a Deus que nos dê força para que nunca nos deixemos arrastar por um vendaval terrível como esse, que é um verdadeiro furacão, que arrasa tudo, principalmente a nós mesmos, não é? Então, eu queria, antes de encerrarmos, lembrar a todos do nosso terceiro fórum de ideias e debates, que vai acontecer no domingo, às 10 horas. É esse aplicativo, tá? Eu vou mandar o link no próprio domingo, por volta de 8 horas. Eu coloco o link, basta a pessoa acessar o link e vai entrar na sala como a gente entra aqui no nosso estudo. E o nosso irmão Moisés vai estar aqui fazendo um estudo. O cartazinho está com vocês. E quem quiser fazer perguntas, anota as perguntas e ao final, quando ele encerrar, vai ter um tempinho, a pessoa pode fazer a pergunta. O tema é o impacto do homem sobre o mundo. Um tema bastante interessante. Com certeza o Moisés vai nos trazer grandes esclarecimentos. Então, para nós encerrarmos aqui, eu vou pedir para Carmen Dolores fazer a nossa prece de encerramento. Agradecidos estamos, Senhor, por mais esse estudo. E, Senhor, que nós possamos, a cada dia, ir eliminando este sentimento negativo nos nossos corações e que nos nossos corações o amor sempre prevaleça, sempre estejamos pensando com amor e deixando de lado, de vez, esse sentimento negativo, que é o ódio. Senhor, obrigada por mais esta oportunidade de esclarecimento, por mais esta oportunidade de estudo, e que nós possamos sempre estar atentos para não nos envolvermos pelos sentimentos que nos destroem. Que a sua paz e a sua luz nos envolva sempre. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Carmen pela sua prece e desejamos a todos uma boa noite. Amanhã estaremos aqui às 17 horas para o estudo do livro dos Médiuns. Depois teremos a nossa primeira aula do curso As Parábolas de Jesus. E encerramos com o estudo do curso Nosso Lar. Estamos encerrando o capítulo 12 do Nosso Lar, que fala do umbral, tá bom? Então, gente, uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Abraço aí do Jorge, abraço aí do seu Valdir, abraço aí do Menezes. Um abraço para todos vocês, tá, gente? Boa noite, Maria, Eliane. Eu vou lembrar vocês mais uma vez. Eu gostaria que vocês, sempre quando for uma palestra, ou de terça ou de quinta, tenham um livrinho de mensagem aí próximo, mensagens curtas, né? Porque eu posso pedir, de repente, alguém para fazer o preparo. Aí você lança a mão daquele teu livrinho, abre, mostra a capinha do livro, fala o nome do livro, o autor, o título da mensagem e lê a mensagem. Depois de ler, você faz a prece. Nós vamos fazer o preparo assim. Por isso que eu vou sempre pedir para vocês manterem aí um livrinho de mensagem do lado, porque se vocês forem fazer o preparo, já tem o livrinho perto, tá bom? Então, gente, ó. E depois, Eliane, se possível, se der para você fazer, vê se você consegue botar essa mensagem do teu preparo do grupo, porque essa mensagem teve bem a ver com o nosso tema. Essa mensagem da Joana de Ângeles. Vê se você consegue digitar ou fotografar e publicar. A mensagem que ela leu de preparo estava bem dentro, falava sobre guardar ressentimento, né? Bem dentro do tema. E foi uma mensagem aberta ao acaso, tal acaso, né? E ela abriu. Eu anotei aqui, mas eu não tenho o livro, não. O acaso não existe. O acaso não existe. Depois você, por favor, tá?
Vê se você consegue. Achei a mensagem dela muito importante. Um beijo, gente. Que Deus nos abençoe. Um beijo. Abençoe a todos. Muito Obrigada. boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa